Louvado seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia para a mensagem de Deus para nós nessa noite, pela boca do pastor, lá no livro de Atos. Atos, capítulo 17. Atos 17, versículos 10, 11 e 12. Atos 17, versículo 10, 11 e 12. Amém? Deixa que os irmãos todos consigam, encontrar a passagem, para que todos possamos acompanhar a leitura e não nos perdermos. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras, mas também ele está sendo projetado aqui na tela para que você também acompanhe a sua leitura. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Amém? Meus irmãos, nós estamos aí há menos de uma semana de celebrarmos 502 ou 503 anos, se não, 503, 503 anos da Reforma Protestante, de 1517. E quando nós nos aproximamos dessa data, é costume, falarmos sobre a Reforma. Na semana que vem teremos aqui na nossa igreja, presencial e também pela internet, um culto especial de celebração, ou melhor, uma programação, uma conferência. Esse é o título mais adequado, para a programação que nós vamos ter, que falaremos da Reforma. Mas eu separei hoje e no domingo que vem, falar a vocês, conversar com vocês e compartilhar com vocês dois dos temas que foram chaves, importantes para o processo da reforma e que eu creio que precisam ser resgatados por nós, igreja contemporânea, por nós cristãos nos dias de hoje. Talvez devêssemos ter com estas dois princípios uma relação muito mais profunda. E quem sabe nós não tenhamos, porque nos falta uma compreensão um pouco mais adequada sobre o papel, o valor de cada uma delas na nossa vida. E eu queria explorar hoje com vocês um desses princípios, que me parece foi o princípio angular, ou seja, principal da Reforma Protestante, que foi o resgate das Sagradas Escrituras. Por isso, eu dei o tema do nosso sermão hoje à noite: o cristão e as Escrituras hoje. A quantas anda a nossa relação com as Escrituras hoje? Tanto no nível das nossas relações pessoais, quanto no nível eclesiástico, ou seja, o papel que a Escritura exerce sobre o culto, a doutrina e a vida da igreja como um todo. E eu queria que nós acompanhássemos e percebêssemos qual delas, ou melhor, qual atitude que se espera que nós, como cristãos, tenhamos em relação às Escrituras Sagradas. Só que para que vocês se contextualizem, e às vezes é importante para que a gente possa entender a importância desse princípio naquela época e também hoje. Na época da Reforma Protestante, meus irmãos, a maioria das pessoas não tinham o contato com a Bíblia, diretamente falando. Não só porque a Bíblia era proibida de ser traduzida para as línguas de cada nação, mas as pessoas não tinham contato com a Bíblia porque pelo menos 80% delas também não sabiam ler. Vocês sabiam disso? É verdade que a igreja proibia a
tradução da Bíblia, facilitando assim que o cidadão dos vários países da Europa pudessem ler por conta própria. Talvez alguns dos mais velhos que pertençam à nossa igreja, se não se lembram, talvez tenham ouvido dos pais, dos avós, que até a década de 60 no Brasil se rezava a missa em latim. Tamanha dificuldade que se tinha de trabalhar com as línguas das nações. E assim era naquela época, mas também, especialmente, porque as pessoas não liam, não sabiam ler, eram analfabetos. E uma outra dificuldade, que até a invenção da imprensa, que se deu no século XV, por volta de 1570, 1580, nem sequer imprensa tinha. O que é imprensa? Não é jornal, não. Imprensa significa livros impressos, como este que nós temos em nossas mãos, ou como qualquer outro que a gente compra na livraria. Não existia isso. O que existiam eram códex. Códex era um tipo de livro costurado e copiados à mão. Então, se imagina, publicar vários livros para serem vendidos, todos eles copiados à mão e costurados com papel artesanal. Era isso. E tudo isso tornava difícil que as pessoas tivessem. E aí o que se fazia? As pessoas dependiam muito, grandemente, daqueles que foram educados, tinham acesso à Bíblia e podiam ensinar. E aqui, principalmente, nós estamos falando dos párocos, do clero, da liderança religiosa. Era função deles dirigir e ensinar as verdades contidas ali, naquele texto, para a própria igreja. A reforma veio quebrar tudo isso. A reforma veio e disse, não, todo crente, todo cristão precisa ter acesso direto e pessoal ao texto das Sagradas Escrituras. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos começar traduzindo a Bíblia. E Lutero foi um dos primeiros, depois da reforma. Lutero foi lá e traduziu a Bíblia para o alemão. Tradução esta que mais tarde ajudou, inclusive, a sistematizar a própria língua alemã. Muito da língua alemã se deve à tradução que Lutero fez da Bíblia. Além disso, os reformadores disseram, já que então um dos problemas é também a falta de educação, ou seja, as pessoas não sabem ler, sabe o que a gente vai fazer? Cada igreja precisa ter ao lado dela uma escola para ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. Portanto, os reformadores entendiam o papel fundamental que a Escritura Sagrada exercia sobre a vida dos crentes, sobre a vida cristã. A ponto de, se uma das barreiras para o acesso a elas era que não havia tradução nas línguas, vamos traduzir. Se a segunda barreira era o analfabetismo, vamos colocar uma escola ao lado das igrejas para as pessoas lerem a Bíblia. Mas será que hoje nós temos também essas dificuldades? Pelo menos no Brasil, não. No Brasil, meus irmãos, nós temos diversas versões da Bíblia. Nós temos diversas traduções da Bíblia. Nós temos Bíblias com comentários, Bíblias com estudos, Bíblia em linguagem de jovem, Bíblia em linguagem contemporânea, Bíblia em linguagem mais formal, Bíblia em letra gigante, Bíblia desse tamanho, Bíblia desse tamanho, Bíblia em áudio, Bíblia em texto escrito, ou seja, nós temos uma variedade de fontes para nós pesquisarmos as Escrituras Sagradas. Mas a pergunta que eu faço é, será que estamos dando a mesma importância? Será que temos o mesmo conceito do valor que a Escritura Sagrada tem para a nossa vida cristã que os reformadores e os crentes daquela época davam? Eu temo em dizer que não. É possível que você já tenha ouvido algumas pequenas histórias, relacionadas às Escrituras. Esta semana estivemos visitando e ministrando a Santa Ceia para a nossa irmã Dona Olga,
E ali alguém que me acompanhou, não me lembro quem foi, das irmãs que estavam comigo, contou um episódio que também a gente já conhece, porque na verdade é uma ilustração muito usada, de alguém que depois de um ano descobriu que o seu óculos estava perdido na sua Bíblia porque não lia a Bíblia. Ou então um fato que é verdadeiro, e isso não é ilustração de pastor ou de pregador, e isso é verdade, porque quem me contou foi meu professor, e isso aconteceu na igreja dele. Ele pastoreava na época uma igreja grande, de mais de 1000 membros, uma igreja presbiteriana, e vez por outra as pessoas esqueciam Bíblia na igreja. E os diáconos recolhiam aquelas Bíblias e deixavam num departamento lá que chamavam-se de achados e perdidos, né? Passava-se um tempo ali e depois aquilo que ninguém procurou, eles davam jeito. E se fosse Bíblia, o que eles faziam? As mais novas eles doavam, as que estavam com alguns defeitos eles mandavam arrumar, né? Davam uma ajeitadinha nele e doavam. E nessa época encontraram uma Bíblia, daquelas que um fecha-eclésio, sabe? Que você fecha. Ela estava fechada. Por fora, ela estava surrada. Surrada mesmo, né? Sabe aquela Bíblia que é de couro? Couro, não curvim, né? É um curvim que de tanto usar vai ficando surrado e tal. Por fora estava surrado. Quando o diácono, e ele foi quem contou para o pastor, quando o diácono abriu para poder ver o nome, né, para descobrir de quem era, ele ficou impressionado. As folhas da Bíblia estavam novinhas. Olha só, uma Bíblia que foi levada para a igreja por alguém que certamente estava lá na igreja, que enquanto a sua capa estava surrada, as páginas estavam novinhas. Talvez, se você pegar a sua Bíblia, que não é tão nova assim, se brincar, tem folha colada uma na outra ainda. Porque você ainda não passou por lá. O que eu quero dizer é que nós temos diversas ilustrações e exemplos de descaso até com as Escrituras. E aí eu fico perguntando, como é que a gente pode ser uma igreja forte? Como é que a gente pode ser um crente pujante? Como é que a gente pode estar firmado, como nós lemos lá no Salmo 108, verso 1? Davi não disse, firmado está o meu coração no Senhor. Como é que a gente pode ter um coração firmado se nós não lemos as Escrituras? Porque é por meio dela, ela é a ferramenta, ela é a fonte para a nossa relação primária com Deus. Nós precisamos reavaliar a nível pessoal, mas também a nível como igreja, o papel da Escritura, a importância da Escritura na nossa relação pessoal. Meus irmãos, sejamos honestos, nós gastamos com muita facilidade, com muita tranquilidade, meia hora manuseando os nossos celulares ou notebooks, ou laptop, que é o nome dele, né? Notebook é coisa brasileira, é laptop, né? Meia hora sim, nós não vemos, mas temos dificuldade de ler um capítulo que você levaria talvez 3 minutos, e aqueles que leem mais devagar, demora 5. Essa é a nossa relação. Entretanto, nesse texto que nós lemos, nós aprendemos algumas coisas sobre a nossa relação com as Escrituras que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu gostaria que Deus usasse pelo Espírito Santo cada uma dessas lições como instrumento para tocar o nosso coração e mudar a nossa relação com a Escritura. Se você percebeu a leitura aqui, o que está acontecendo? O apóstolo Paulo estava em uma das suas viagens missionárias e ele, nesse caso, estava viajando pela Ásia Menor. Ásia Menor, onde é hoje Turquia, Grécia e Síria. E aí ele estava nessa região, especialmente aqui na região da Turquia e da Grécia, entre Turquia e Grécia. E ele tinha ido para uma cidade grega chamada Tessalônica. Quando ele foi lá em Tessalônica, ele não foi muito bem recebido. E qual era a estratégia que o apóstolo utilizava para evangelizar?
ele fazia uma de três coisas durante o período, uma de três não, ou as três coisas durante o período que ele estava numa cidade evangelizando. Primeiro, ele chegava e visitava as sinagogas, ou seja, os centros de ensino da lei judaica e de adoração judaica que existiam espalhados pelas cidades daquela época. Lembrando que muitos dos judeus tinham migrado para vários países e lá fundado as suas sinagogas. E ele então ia às sinagogas. Depois ele também pregava nas praças públicas, como é o exemplo aqui de Atenas logo mais. Mas também ele pregava na casa das pessoas. Se alguém se convertesse, Lídia, por exemplo, no capítulo 6 é um exemplo, ele vai à casa das pessoas e pregam. Nesse caso, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, ele foi primeiro nas sinagogas. E o que aconteceu? Muitos daqueles que estavam ouvindo, entre eles judeus e gregos, não gostaram muito do que estavam ouvindo. Não só não gostaram do que estavam ouvindo, começaram a acusar Paulo de subversivo, dizendo que Paulo e seus companheiros, ao passar por aquelas cidades, estavam causando perturbação nas cidades. Você vê isso no verso 4, 5 e 6. E aí o que acontece? Essa turma de Tessalônica pegou e expulsou-os da cidade. Prendeu-os, obrigou-os a fugir e saírem de lá. Saindo de lá, eles foram levados para outra cidade. E aqui, nós estamos falando de Paulo e Silas. Você vê isso no verso 10. E a cidade para onde eles foram era uma cidade próxima dali, chamada de Bereia. E o que me chama a atenção é a forma com que Lucas, o escritor de Atos, se refere comparando as pessoas de Tessalônica que tiveram a oportunidade de ouvir Paulo com a atitude das pessoas de Bereia que também tiveram a mesma oportunidade. E olha que palavra ele se refere. Ele diz no verso 11 que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. É como se Lucas estivesse dizendo assim: olha, a maneira como eles trataram Paulo e Silas, dois pregadores do evangelho, foram muito mais nobres, demonstraram nobreza, enquanto que a maneira como eles trataram dois pregadores da palavra de Deus, os tessalonicenses, foi menos nobre. Portanto, para Lucas, o modo como aquelas pessoas de Bereia lidavam com as Escrituras, o valor que eles davam às Escrituras, era um sinal de nobreza. Porque aqui o cuidado, depois ele vai afirmar isso, que a nobreza deles não estava ou não era percebido no cuidado e no respeito que eles tinham para com os pregadores primeiramente, mas para com aquilo que os pregadores pregavam. É como se dissesse assim: olha, eu não concordo com João, mas eu respeito o João quando ele fala, porque o que ele fala é verdade. Percebeu? Então a questão não era Paulo e Silas, mas a questão era o que Paulo e Silas anunciavam, a palavra de Deus. E em razão da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus e do valor e da consideração que eles tinham com a palavra de Deus, eles respeitavam Paulo e Silas. Tal ponto que Lucas disse, eles por causa disso eram mais nobres. Essa atitude deles revela sinal de nobreza. E eu pergunto a você, a nossa relação hoje como igreja e como crentes individual com a palavra de Deus revela sinal de nobreza espiritual em nós?
Alguém poderia apontar para nós e dizer assim: olha, a forma como ele trata as Escrituras, a dedicação que ele tem à Bíblia Sagrada, o valor e a atenção que ele dá à palavra de Deus, é a expressão de que ali vai um homem, uma mulher nobre, espiritualmente nobre. Será que poderia ser apontado isso em nós hoje? Infelizmente, eu temo que na vida de muitos, ou o exemplo de muitos, não é de nobreza espiritual. Mas pastor, por que você diz que isso tem a ver com a relação dele com as Escrituras? Veja 3 atitudes em relação às Escrituras que fez com que Lucas chamasse eles de nobres. Primeira atitude, versículo de número 11. Pois receberam a palavra com toda avidez. Esse pois aqui é um pois explicativo, ou seja, eu estou chamando eles de nobre por causa disso. Porque quando eles ouviram a palavra, eles ouviram com avidez. Há outras traduções que vão dizer com interesse. Ou seja, quando Paulo e Silas pregavam, quando os Paulo e Silas discursavam sobre a Bíblia, eles ouviam com atenção e interesse. E eu pergunto, meus irmãos, será que a gente escuta as pregações da palavra de Deus com atenção e interesse, tanto quanto estes irmãos de Bereia e como deveria ser? Ou nós estamos escutando as pregações por puro hábito? Ou seja, tornou-se mecânico. Afinal de contas, um dos elementos do culto, e eu concordo que seja o principal, isso você dizendo, é a pregação. Então eu vou lá para escutar, mas é mecânico. Às vezes eu, como pregador, meus irmãos, pergunto isso a mim mesmo, se o que eu estou fazendo aqui do púlpito não é algo mecânico. Porque lembremos-nos que eu sou crente antes de ser pregador, e como tal eu deveria escutar a palavra de Deus como qualquer outro crente que está sentado no banco, com expectativa, com interesse, com atenção de que Deus falará comigo por meio dessas palavras. A gente está ouvindo a Bíblia ser pregada dessa forma, com expectativa de que ela fale aos nossos corações? Eu me lembro da história dos puritanos. Os puritanos foram grupos de cristãos ingleses e depois americanos que viveram nos séculos 16 e 17, especialmente na Inglaterra, que tinham um compromisso profundo com o cristianismo e com a Bíblia. Para que vocês tenham uma ideia, e eu acho que eu já até contei isso aqui para vocês, qual era o comportamento de um pai de família? Um pai de família chegava no sábado à noite, reunia-se com os seus filhos, com a sua família e sua esposa, e além de orarem juntos, eles liam uma porção das Sagradas Escrituras no sábado à noite. E uma das orações que eles faziam era pedindo a Deus que preparasse o coração deles para ouvir a palavra de Deus que seria pregada no domingo. Porque domingo para eles era realmente sagrado. Domingo era o dia do Senhor, o dia que eles separavam para ir à casa de Deus e se unirem a seus irmãos para aprenderem a palavra de Deus e adorarem a Deus. E os pais oravam esta oração, que Deus preparasse o coração deles para que quando eles estivessem na igreja e o pregador anunciasse a palavra de Deus, o coração fosse um coração receptivo. Portanto, eles iam para a igreja com a expectativa de que quando a palavra fosse ministrada, anunciada, exposta, os seus corações fossem como aquele solo que Jesus disse, né? Que a palavra cai em alguns tipos de solo, 4 deles. Um deles, que é o solo produtivo, que ela cai, ela germina, ela cresce e produz muitos frutos. O teu coração é esse tipo de solo?
Quando você vem à igreja, você vem com a expectativa de que a palavra de Deus falará a teu coração e lhe ensinará como viver sua vida cristã. É assim que você sai de casa para vir ouvir a palavra de Deus? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Esses puritanos faziam isso, e o texto está nos dizendo que os bereanos também. Os bereanos ouviam a palavra pregada com atenção e interesse. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, acompanhe comigo no texto. Além deles ouvirem a palavra com atenção e interesse, eles liam as Sagradas Escrituras todos os dias. Não é isso que está dizendo na continuação do texto? Olha só. Eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Eles liam a palavra todos os dias. Todos os dias eles abriam a Bíblia Sagrada para aprender dela, para lê-la, para crescer espiritualmente com ela. A relação que essas pessoas tinham com a Bíblia não era uma relação de vez em quando, era uma relação diária. Se você já leu Josué, especialmente o capítulo 1, a exortação que Deus dá a Josué, lá no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, é para que Josué meditasse na palavra de Deus todos os dias e nunca se desviasse dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Lembram-se disso? E tem uma promessa, qual é? Se você fizer assim, prosperarás em tudo o que fizeres. Aqui, estes homens e mulheres de Beré faziam exatamente isso. Liam a Bíblia todos os dias. Eu sei que nós vivemos no mundo moderno, um mundo extremamente corrido, agitado, onde a nossa agenda ela é cheia, lotada. Alguns de nós saem de casa muito cedo para ir trabalhar. Se não me engano, tem alguns irmãos aqui que saem de casa às 5 horas da manhã para trabalhar e talvez cheguem já à noite de casa. Outros saem madrugadinha para trabalhar, nem voltam, porque de lá, se tivéssemos num estado de normalidade, já iriam para a faculdade e vêm de casa quase que meia-noite depois da faculdade. E aí você pergunta, que horas é que ele vai ler a Bíblia? Tanto quanto você dá um jeito de ficar meia hora no seu celular, eu tenho certeza que você poderia dar um jeito de ler 15 minutos trechos das Escrituras. Ainda que você saia de casa às 5 e volte meia-noite. Nós precisamos, meus irmãos, sob pena da nossa vida espiritual ser frágil, fraca. Sob pena de todo tempo nós estarmos como uma espécie de deprimidos espirituais, porque somos vazios espiritualmente falando, não conhecemos as Escrituras Sagradas como deveríamos. Às vezes eu me impressiono quando eu converso com pessoas que têm anos de cristão, e eu pergunto sobre contextos e situações básicas das Escrituras e ela não sabe. Ela não sabe. Nós precisamos rever. E aqui os bereanos faziam isso. Eles, além de ouvirem a palavra, com atenção e interesse, eles liam a Bíblia ou a palavra de Deus todos os dias. Mas tem um terceiro detalhe que eles leram aqui. Veja que eles não liam a Bíblia apenas de modo devocional. Eles ouviam com interesse e atenção, eles liam todos os dias. Mas a leitura que eles faziam, o tipo de leitura que eles faziam, não era uma leitura simplesmente devocional.
que é uma leitura devocional? Uma leitura devocional é quando você escolhe um trecho das Escrituras e você pega durante 5, 10 minutinhos, lê aquele trecho das Escrituras de maneira bem rápida. Ou então, a leitura das Escrituras do tipo caixinha de promessa. Sabe o que é leitura das Escrituras do tipo de caixinha da promessa? Você folheia a Bíblia para encontrar alguns textos que te inspirem e tragam um pouco de alento ao teu coração. Geralmente você vai lá para Salmos, que tem uma linguagem poética, né? E que fala mais profundamente no teu coração e não dá muito trabalho, porque não tem nada de história para você entender e interpretar, né? Ou então a leitura ao acaso, né? O do unidunité, né? Seja o que Deus quiser, pá, e abre. Não é esse tipo de leitura que eles faziam. Eles faziam uma leitura cuidadosa. Portanto, eles ouviam com atenção e interesse, liam o texto e faziam uma leitura cuidadosa das Escrituras. Por que essa leitura era cuidadosa? Olha o termo que ele utiliza aqui. Qual é o termo que ele utiliza para a leitura aqui? Examinando. Quando você ouve a palavra examinar, logo e imediatamente vem pelo menos 2 contextos em que você é colocado em exame. Quando você vai fazer provas na faculdade, na escola, como é que é chamada a prova? Exame, não é? Quando você vai investigar alguma dor que você tem no seu organismo, você vai ao médico, como é que ele chama? O que significa isso? Ele vai fazer uma leitura cuidadosa do seu organismo, né? Olhando as partes, indo lá dentro com ultrassom e por aí vai. Para você passar no exame, o professor prepara lá 10 perguntas. O meu tinha que era professor de História da Teologia. Ele não dava 10 perguntas. Ele dava 2 perguntas, mas para responder cada uma delas você tinha que ler um livro de 200 páginas. E adivinhe quem era o melhor professor? Ele. O que eu quero dizer é que examinar significa uma leitura cuidadosa, investigativa, onde você lê um capítulo e relaciona este capítulo com outro. Você lê toda a Escritura, não lê porções separadas e isoladas. Você tenta entender o contexto, a história, os personagens. Se possível, você pega um comentário bíblico, vai para um texto, vai para um livro que te ajuda. Isso é uma leitura cuidadosa das Escrituras. E aí você fala assim, mas por que eles faziam essa leitura cuidadosa? Veja, ele diz, o Paulo responde, para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que ele está dizendo? Paulo e Silas pregaram, e aqui você demonstra o respeito deles. O respeito deles, meus irmãos, não eram as pessoas, Paulo e Silas, mas as Escrituras. Tanto que eles diziam, olha, eu só vou dar crédito nesses 2 homens depois que eu ouvir o que eles estão dizendo e comparar com a Escritura. Eu não vou simplesmente escutar porque ele exerce uma posição, porque ele é chamado de pastor ou porque ele tem um título de doutor. Eu vou escutar com atenção, com cuidado, com critério, para que eu possa investigar na Bíblia se o que ele diz é realmente o que a Bíblia diz. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Toma cuidado com as pessoas que você está ouvindo, especialmente hoje pela internet. Toma cuidado com os textos que você lê. Às vezes eu fico impressionado com a falta de critério de muitos crentes que lê qualquer pessoa, que lê qualquer um, que escuta qualquer um. Eu já vi pessoas recomendando, por exemplo, textos de pessoas que pregam heresia, cristãos conservadores. Quando eu dava aula no Instituto Bíblico em Cuiabá,
Eu tive que dar uma aula só para explicar para os meus alunos como poderiam ter acesso a fontes corretas. Porque um aluno apresentou um trabalho e as duas fontes principais do trabalho dele eram adventistas. Então, sejamos mais criteriosos. Vamos examinar, vamos prestar atenção em quem estamos dando ouvido. Que tipo de pessoas a gente está ouvindo? Quem são aqueles que estamos emprestando a nossa atenção para ouvir a palavra de Deus? O problema, sabe qual é? Quando você não lida com a Escritura de maneira cuidadosa, você mesmo fica confuso, porque alguém diz uma coisa, outro diz outra coisa, e você se pergunta, quem é que está falando a verdade? Você fica confuso. E o pior, às vezes você traz essa confusão para dentro da igreja, você começa a falar disso para as pessoas e ensinar coisas erradas dentro da sua própria comunidade. Porque faltou a você atenção, cuidado na leitura das Escrituras. Jesus mandou João escrever uma carta para algumas igrejas, que está registrado no Apocalipse, capítulo 2 e 3. A primeira igreja para quem ele se dirigiu foi a igreja de Éfeso. Se vocês lerem verso 1, 2 e 3 desta carta, Jesus vai elogiá-los. Jesus vai dizer para eles que eles tinham um ponto de qualidade. E o ponto de qualidade é que eles conheciam tão bem a doutrina que eles eram capazes de discernir os verdadeiros apóstolos dos falsos apóstolos. Nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos estar habilitados nas Sagradas Escrituras e lermos as Sagradas Escrituras a ponto de podermos, inclusive, quando alguém falar besteira, você poder corrigir. Você dizer, não, isso eu não acredito, porque a Bíblia não ensina assim. Sabe aquelas famosas frases, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Já viu isso na Bíblia? Faça a tua parte que eu ajudarei. Versículo 1, capítulo 2. Não está. Mas eu já vi cristãos citando. Ou então, 1000 chegará, 2000 não passará? Já vi cristãos citando. É porque a Bíblia diz assim, né? Está lá na Bíblia, né? Portanto, meus queridos, tomemos muito cuidado. Leiamos com cuidado as Escrituras Sagradas. Entretanto, eu queria aqui fazer uma ressalva. Eu não quero que os membros da minha igreja se transformem em teólogos. É óbvio que eu preciso ser realista em relação a isso. Numa comunidade, você tem diversos tipos. Você tem pessoas que têm uma formação educacional boa. Você tem pessoas, infelizmente, que são semi-analfabetas. Ou aquelas que só têm alfabetização básica. Eu sei disso. Mas mesmo estas, principalmente no mundo atual, têm acesso a uma diversidade de meios. Quer ver? Não sabe ler direito? Escuta. Não sabe ler livros, não tem como comprar livros? Vem à escola bíblica dominical e aprenda. Procure seu pastor, seus presbíteros e diga para eles, eu quero ser discipulado. Eu não fui. Tem meios de você fazer isso. Mas lembre-se, como dizia Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor, pregador americano do século XVIII. Ele dizia o seguinte: no trato com as Escrituras, nós precisamos pedir a Deus para que haja luz em nossa mente, mas também fogo no nosso coração. Eu não quero apenas que vocês sejam intelectualmente adestrados na Bíblia, mas o meu desejo é que teu coração queime quando você lê a Escritura Sagrada. Amém? Todas essas três características foram as razões pelas quais Lucas apontou os bereanos e disse para eles, por causa disso, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica.
E eu pergunto mais uma vez para você: esta nobreza espiritual, em relação ao trato que você tem com a Escritura, também é um título que pode ser conferido a você? Alguém, ao olhar tua vida, ao conhecer você e a sua relação com a Escritura Sagrada, ao final, pode testemunhar que você tem o atributo da nobreza espiritual por causa do trato que você tem com as Escrituras? Você, quando vai à igreja, você ouve as Escrituras com preparação, atenção e interesse? Você tem lido as Escrituras diariamente para o seu crescimento espiritual? Você tem procurado ler com atenção e cuidado as Escrituras para que você não seja enveredado por falsos apóstolos, profetas e mestres? Eu espero que, como crentes, a resposta seja sim. Eu espero que, como igreja, a Igreja Presbiteriana da Cidade das Artes também diga sim. Mas se não for, em nome de Jesus, tornemo-nos cristãos nobres no trato com as Sagradas Escrituras. Esse é nosso desafio. Isso talvez seja uma reforma que nós precisamos, uma reforma que a igreja hoje precisa. Tratar de maneira mais digna, com mais valor e profundidade as Sagradas Escrituras, como fizeram os reformadores. E o que o trato com as Escrituras gerou, depois da reforma? Toda uma igreja nova. Homens e mulheres que aprenderam a ler, que foram educados e que acolheram o Evangelho Salvador por causa das Escrituras. A minha conversão não se deu porque eu ouvi um pregador protestante pregando. A minha conversão não se deu porque eu assisti ou ouvi pregadores como Augusto Nicodemos e outros mais famosos aí da internet pregando. A minha conversão se deu porque Deus me moveu a ler as Sagradas Escrituras. E sabe como eu fiz? Emprestei, porque não queria comprar. Mas depois que a Escritura tocou meu coração, se você descer na biblioteca, tem mais de 15 Bíblias. Só que não basta ter, né? Tem que abrir e ler. Amém? Feche os seus olhos. Abaixe sua fronte, em nome de Jesus. Presbítero Adalto, ore nesse momento por nós e a nosso favor.